Muito boa tarde a todos. Vamos então, nos próximos 40 minutos, fazer um debate sobre carreiras na aviação. E vão estar comigo para debater esta questão Ana Santiago, Presidente da Associação Portuguesa de Controladores de Tráfego Aéreo, o João Duarte, Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine, Paulo Manso, Presidente da Direção do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves e Gonçalo Dias, Piloto, Chefe de Base de Faro da EasyJet. E nesta primeira ronda eu gostava que fizessem um retrato sobre qual é, de facto, a relevância de cada uma das funções e das áreas que cada um de vós representa aqui e qual é a dimensão que tem e, portanto, para nós começarmos a perceber melhor é a grande diversidade de tarefas e de missões e de carreiras que existem neste mundo da aviação civil. Eu começava pela Ana Santiago. Boa tarde. Nós, os controladores de tráfego aéreo em Portugal, somos por volta de 350 controladores de tráfego aéreo, distribuídos por 2 centros de controle e 9 torres no território continental e nos Açores e na Madeira e em Porto Santo. Em termos de trabalho, nós acompanhamos o voo desde o início, antes da descolagem, na autorização de rota, até ao término do voo, à chegada ao destino. Temos na torre de controle, basicamente é dada a autorização de voo de rota àquela aeronave, é autorizado um push e um táxi, o desenvolvimento da aeronave até ao ponto de espera e de descolagem, é dada a descolagem e a partir daí passa para as aproximações e o controle radar e de regional, que já será então a subida e a descida para os aeródromos das aeronaves e depois a velocidade de cruzeiro. É uma função que tem evoluído muito, tem mudado muito nas últimas décadas, ou não? Tem. A evolução tecnológica e de sistemas é constante e nós acompanhamos sempre essa evolução que nos permite também acomodar mais tráfego e aumentar a nossa produtividade, a nossa eficiência e só desta maneira é que nós conseguiríamos também dar resposta aos aumentos de tráfego que têm vindo a acontecer até ao Covid. Exato, depois houve a paralisação, não é? Os aviões ficaram em terra. E João Duarte, no caso dos tripulantes de cabine, queres fazer uma caracterização da função e, de facto, explicar a dimensão que tem, o número de pessoas associadas e não apenas associadas, mas que também fazem parte deste universo? Muito bem, os tripulantes de cabine são o primeiro contacto que os passageiros têm ao chegar ao avião. São importantes do ponto de vista que representam a imagem das empresas. Mas essencialmente são importantes pela segurança. Portanto, a função primordial, apesar de não ser a mais visível dos tripulantes de cabine, é essencialmente a segurança e assegurar que todos os equipamentos e todos os procedimentos de segurança estabelecidos, quer pelas companhias, quer internacionalmente, estão conformes e estão de acordo com o que está, digamos assim, estabelecido. Em termos de dimensão, a associação que eu represento, nós temos cerca de 1.700 associados, e o universo em Portugal neste momento ronda os 3.000, fruto de algumas reduções significativas que houve em alguns dos operadores, que chegámos a ultrapassar os 4.000, 4.500 no período pré-pandemia. Portanto, em 2019, seriam à volta de 4.000 ou 4.500 e essas pessoas foram despedidas no último ano? Essencialmente alguns contratos não renovados e algumas que optaram por rescisões por mútuo acordo, essencialmente. A situação na TAP, que é a maior companhia portuguesa, tem causado um grande sobressalto entre os profissionais da Áptica, represento todos os tripulantes de cabine. Portanto, não gostaria de falar em questões concretas de companhias. Do modo geral, afetou bastante. Houve algumas companhias em que, felizmente, não houve tantos impactos, mas nas companhias maiores, realmente os impactos foram mais profundos. De qualquer das formas, a Áptica sempre se posicionou, desde o princípio desta pandemia, no sentido de fazer um estudo profundo com entidades idóneas para perceber qual era o estado em que estavam os nossos associados e eram conclusões muito interessantes e sobre as quais nós atuámos logo de seguida, quer do ponto de vista do apoio psicológico, do apoio jurídico, do apoio financeiro, enfim, nas áreas que eram mais necessárias, portanto, e penso que foi um contributo bastante relevante para os nossos associados. Paulo Manso, as mesmas questões para si. Quero caracterizar a função dos técnicos de manutenção de aeronaves, que é crucial, como aliás cada uma das vossas funções são cruciais na aviação. Ora, muito boa tarde. Efetivamente, aqui relativamente aos técnicos de manutenção de aeronaves, nós em Portugal andaremos à volta dos 1.500. 1.500? 1.500 pessoas, dispersas por várias companhias aéreas.
E basicamente a nossa função consiste na fazer a inspeção, fazer a reparação, fazer o ensaio, os testes das aeronaves, com o objetivo primordial e principal, que é garantir que a aeronave durante o voo não tenha nenhum problema grave que a impeça de desenrolar o voo até ao seu final. Ao contrário de outras máquinas e outros equipamentos, efetivamente há avarias que numa aeronave não podem acontecer, porque não dá para parar a aeronave lá em cima e esperar que vá lá alguém para reparar a anomalia. Portanto, temos que ter esse cuidado e essa obrigação de garantir que todas as pessoas que viajam de avião façam uma viagem segura e, felizmente, temos em conjunto, todos nós estamos aqui sentados, contribuímos de diversas maneiras, temos em conjunto garantido que o transporte aéreo seja o transporte mais seguro na atualidade e assim vamos continuar a fazer com que esse objetivo seja atingido. E essa análise que fazem tem um protocolo muito detalhado, muito aprofundado? Sim, nós temos em termos de formação e depois até em termos de examinação ao longo da nossa carreira, temos uma série de protocolos, temos uma série de manuais que temos que seguir, portanto, no nosso caso, na nossa profissão, bem como as demais que a questão, não basta nós sabermos fazer, temos que fazer, saber fazer e respeitar o que está em termos de legislação. Portanto, tudo isto é muito legislado, estas profissões, e nós temos que ter essa principal preocupação, que é cumprir com aquilo que é mandado pelos fabricantes das aeronaves e ter o rigor de fazer como deve ser feito. Também foram muito afetados pela pandemia? Sim, fomos afetados, nomeadamente na TAP, que é a maior empregadora a nível nacional. Tivemos aqui alguns colegas que tiveram que ser forçados a deixar esta profissão, mas felizmente aquilo que já vamos notando no dia-a-dia é que a procura já começa novamente a existir e felizmente esta profissão até há bem pouco tempo não tinha desemprego, digamos assim, a empregabilidade era a 100% e neste momento as expectativas voltam outra vez a entrar nessa situação de termos 100% de empregabilidade na nossa profissão. Gonçalo Dias, piloto, chefe de base de Faro da EasyJet. No caso dos pilotos, provavelmente é uma função que toda a gente sabe qual é a vossa missão dentro do avião, estão lá à frente, mas quer elaborar um pouco sobre isso, de facto, qual é a relevância e também introduzindo esta questão, porque foi muito marcante da pandemia, até que ponto é que, de facto, alguns pilotos perderam o emprego ou tiveram que mudar de companhia. Como é que foi este processo no último ano, que foi o mais duro, provavelmente, das últimas décadas? Sim, eu antes de falar de como é que foi o processo neste último ano, eu acho que gostava de relevar que uma das coisas que ao final de 20 anos me continua a fascinar na aviação é exatamente a quantidade de pessoas que estão envolvidas no resultado final, que é menos visível, e a importância que todas elas têm de que esse resultado final seja seguro e se mantenha seguro e que os passageiros tenham uma experiência tão agradável quanto possível para irem de A para B quando escolhem fazê-lo. E, portanto, eu acho todas que as funções são cruciais, não é? Todas as funções são cruciais. São cruciais. Eu acho que é provavelmente a indústria em que as funções têm um nível de importância muitíssimo grande a todo momento. E, portanto, isso é a coisa que eu mais gostava de relevar. A função, como o Vítor disse muito bem, é aquela que é mais fácil de explicar o que é que se faz, porque é aquela que as pessoas mais acabam por saber, mas a função é interagir com todas estas partes interessadas, seja com o controle de tráfego aéreo, seja com os colegas tripulantes de cabine no dia, seja com a manutenção, na manutenção que é preventiva ou na manutenção do dia-a-dia de linha da frente para garantir que o avião sai com o nível de segurança que se exige para que os passageiros sejam transportados e a interação também com os próprios passageiros, mantendo, mais uma vez, ou tentando manter a experiência o mais agradável possível para os passageiros. Em relação a este último ano veio provar a nós, como a todos na indústria da aviação, que uma paragem numa indústria que é tão intensiva de capital como é a aviação, uma paragem tão grande e tão prolongada como esta foi, implica alterações muito grandes na vida e nas decisões de vida de muitos de nós, e houve muitos de nós, pilotos, que foram obrigados a tomar decisões que de outra forma se calhar não teriam tomado, ou porque a situação com o empregador atual se alterou de tal forma que ele entende que justifica mudar, ou porque foi obrigado a mudar porque entretanto o lugar que ele ocupava deixou de ser necessário, porque houve de facto uma redução enorme, estamos a falar de quase 2 anos daqui a pouco, em que em períodos grandes desses 2 anos não houve praticamente atividade aérea nenhuma, e foram anos complicados, sim. No caso da TAP nós sabemos que os pilotos viram o seu salário substancialmente reduzido. No caso da EasyJet, como é que foi? Não, felizmente, no caso da EasyJet não houve reduções salariais, houve proteção de emprego, houve proteção acima até daquela que era a proteção do emprego no regime de layoff legal em Portugal.
e não houve um único emprego que tenha sido perdido, pelo menos na geografia portuguesa e na esmagadora maioria das geografias em que a EasyJet está, não houve nem reduções salariais nem perda de emprego. Mesmo com os aviões em terra? Mesmo com os aviões em terra. A empresa decidiu que valia a pena fazer uma aposta de segurar as pessoas, de proteger as pessoas, tendo em vista uma eventual retoma que, quando vier, a empresa acredita que será forte e que aqueles que estiverem preparados com pessoas e com meios e com ativos prontos para responderem a essa procura é o que é importante, que é para depois exatamente devolver aos acionistas aquilo que eles tiveram que suportar durante este período de 2 anos. E essa procura já recomeçou, do seu ponto de vista? Eu acho que este verão já foi um verão bastante interessante, pelo menos naquilo que tem a ver com a EasyJet. Nós, na operação que toca Portugal, trabalhamos em julho e agosto 92% a 93% daquilo que era o normal pré-pandemia, a nível de serviço efetuado. De facto, a nível de passageiros, ligeiramente abaixo, mas anda nos 80 e pouco por cento em relação ao que era o período pré-pandemia. Nesta segunda ronda, gostava que explicassem como é que é a formação para se chegar a essas funções e depois até que ponto é que, por exemplo, no plano salarial é desafiante, vale a pena estar em cada uma dessas áreas. Ana Santiago, como é que é a formação para se chegar ao controle do tráfego aéreo? A formação é simples. Dito isto, o que é que Eu sei que implica? Fosse mais complicado. Não, é simples. Depois da explicação vai perceber que é simples. Uma pessoa, para poder concorrer para controle de tráfego aéreo, tem que ter até no máximo 27 anos e 180 créditos de uma licenciatura. Tem que ter no máximo até 27 anos? No máximo, no ano do concurso para o qual concorre, tem que fazer no máximo 27 anos nesse ano. Se tiver mais, já não pode concorrer? Já não pode concorrer. Dito isto, depois de passar esta barreira, se começa por fazer um processo de recrutamento todo na NAV, que é a empresa que presta o serviço de controle de tráfego aéreo em Portugal, e esse processo de recrutamento passa, numa primeira fase, por exames psicotécnicos e um teste feito que mede os requisitos todos dos candidatos. Passada essa fase tem exames de inglês, depois tem outros exames ainda de psicotécnicos feitos com outra abordagem já de trabalho em equipa e já de capacidade de decisão em equipa, e sempre à volta do trabalho em equipa. Depois tem uma fase de exames médicos e termina com uma entrevista. Terminando este processo, são selecionados, normalmente concorrem 1000 pessoas a este processo, só 600 é que passarão pelo primeiro crivo dos 180 créditos e 27 anos, e desses 600 chegamos ao final com o objetivo de reficar com os 12 que estão mais indicados, que correspondem a todos os critérios de que a profissão assim o exige. Normalmente esses concursos são anuais? Normalmente os concursos são anuais, numa fase em que estamos com mais necessidade pessoal, até existem 2 concursos no mesmo ano, com uma diferença de 6 meses. Essa formação inicial dura mais ou menos 2 anos, sendo que os primeiros 4 meses é só teórica, depois os 11 meses seguintes são feitos em simulador, mas também com alguma teoria, e depois tem os últimos 6 meses, que já é formação no local onde efetivamente vai passar a trabalhar como controladora de tráfego aéreo. Essa formação já é remunerada, portanto, quando as pessoas entram ainda não... Não, estes 2 anos não são remunerados e só depois, quando termina este processo todo, é que então entra para a carreira e passa a ser remunerado e passa a ser funcionário da NAV. E esse curso decorre na NAV, na própria NAV? O recrutamento é feito pela NAV, com apoio externo, na parte dos exames psicotécnicos, e depois o curso é todo feito pela NAV, e depois a carreira é feita também ao longo E depois a carreira tem vários degraus? A carreira é bastante desafiante, porque nós somos alocados inicialmente a um órgão, que pode ser o nosso órgão final ou não, mas 90% das vezes não é o nosso órgão final, e depois, passado uns anos, entramos para uma lista de espera, não é? E temos a oportunidade de concorrer para outros órgãos. Órgãos esses que escolhemos ou por uma questão de geografia, de estarmos nos Açores ou na Madeira e queremos vir para o continente, ou vice-versa, ou por uma questão de gosto profissional. Escolher uma torre de controle porque se gosta de fazer controle de tráfego aéreo de torre, ou escolher-se um centro de controle com controle de aproximação, ou um centro de controle com controle regional, e isso já é uma questão de vocação de cada um de nós, que escolhe o tipo de controle de tráfego aéreo que mais gosta.
Uma pergunta que eu vou fazer a todos. No início da carreira, quanto é que recebe um controlador de tráfego aéreo? Qual é o... Olha, não lhe sei dizer tudo, sou honesta. Assim, à volta de... Olha, eu não sei, teria que ir consultar. Mas As questões do dinheiro às vezes são sensíveis. uma coisa lhe garanto, está em linha com a média europeia e é com muito orgulho. Se está em linha com a média europeia, é bom, porque os salários em Portugal hoje estão muito em linha com a média europeia. Mas depois tem uma parte ainda melhor, é que em termos da média europeia, nós somos o segundo ou terceiro prestador de controle de tráfego aéreo mais produtivo e mais eficiente. Por isso, é com bastante orgulho que a NAV se pode afirmar que é um dos prestadores de controle de tráfego aéreo na Europa mais eficiente e mais produtivo. Com base em que critérios? Com base isso agora já são milhares de critérios, eu não sou a pessoa Muito ideal, bem. mas Pronto, mas está bem classificado. sim, e é definido pelo Eurocontrol, que é uma entidade europeia que regula isso tudo e que está tudo medido e não é definido por nós, não é Não há definido nenhuma por nós. viciação. Não. João Duarte, e no caso dos tripulantes de cabine, como é que funciona o processo de recrutamento, depois a formação? De um modo geral, portanto, o recrutamento obviamente é feito pelas companhias aéreas e a formação também. Inicialmente haveria também critérios de idade que neste momento têm vindo a ser esbatidos e já não é um fator tão relevante, ao contrário do caso dos controladores de tráfego aéreo, não há, dependendo das companhias, mas o limite tem-se vindo a esbater. Até há casos interessantes no estrangeiro de companhias que chegaram à conclusão que se calhar pessoas mais maduras teriam algumas vantagens do ponto de vista do interesse das companhias para o desempenho da função de tripulante de cabine. Uma questão que tem sido para nós particularmente relevante ao nível da formação tem a ver com o facto de existem neste momento em Portugal algumas entidades formadoras que tentam aliciar os potenciais tripulantes de cabine do ponto de vista em que lhes tentam passar uma mensagem de que para ser tripulante de cabine terão que previamente fazer um curso fora das companhias. E é importante desmistificar isso não é verdade. Portanto, normalmente todas as companhias, mesmo que alguém tenha tido uma formação anterior, terá que fazer a formação como quem não tem nenhum curso prévio e algumas pessoas, não conhecendo isso, acabam por fazer uma formação prévia que provavelmente não tem utilidade, não é? E que acaba de ser, fica com alguns conceitos sobre a profissão que são importantes, mas não lhe garante um emprego, não é? Porque terá que fazer e repetir nas companhias aéreas. Essa formação demora quanto tempo? Essa formação, dependendo também das companhias, mas no modo geral demora cerca de 2 meses, com relevo na parte da segurança e na parte do serviço a bordo. Portanto, são dois dos temas mais relevantes. Relativamente àquilo que é a questão mais difícil por vezes de revelar, quem começa nesta profissão não ganha nenhum ordenado do outro mundo. Há colegas que começam por 700, 800 euros, que poderão, se calhar, duplicar ou triplicar esse valor numa fase mais madura da carreira. Portanto, e depois também há diferença. Estamos abaixo, peço desculpa, ao contrário dos controladores, por vezes estamos abaixo dos nossos colegas de outros países, do modo geral. E depois a progressão na carreira tem a ver com fazer viagens maiores, a longo curso, tem a ver com isso ou não? Sim, tem a ver mais depende da política remuneratória de cada uma das companhias, mas por vezes fazer mais voos ganha-se mais, porque a tendência do setor é ter uma parte do ordenado fixa e uma parte variável. E obviamente que essa parte variável é em função do número de voos ou do número de horas de voo que se faz. Portanto, considera que para quem começa uma carreira destas, julga que é uma carreira desafiante com alguns desafios em termos de progressão ou Sim, não? Ou é uma coisa mais rotineira? A progressão na carreira é feita inicialmente, a entrada é feita como assistente de bordo ou comissário de bordo, consoante o sexo feminino ou o sexo masculino, progride posteriormente para chefe de cabine e nas companhias que têm aviões de longo curso tem ainda a possibilidade de ascender a supervisor de cabine. Do ponto de vista de ser desafiante, obviamente que é muito estimulante ser tripulante de cabine, quer pelo estilo de vida que tem, para quem gosta de viajar, contacto com o público, enfim, é uma profissão extremamente aliciante e acreditamos que, ao contrário, se calhar, de algumas outras profissões que se especula que na aviação possam vir a acabar, eu acredito que os tripulantes de cabine sempre terão a importância e a necessidade de estar presentes a bordo. Mas tem havido alguma mudança das funções que desempenham a bordo? Não, quer dizer, o essencial é a mesma coisa, não é? Tem havido atualizações, obviamente, a legislação é muito proliferante, digamos assim, portanto, várias entidades
emanam, e é importante também dizer que os tripulantes de cabine em Portugal, todos eles têm a formação ou certificação internacional, portanto nós cumprimos padrões nacionais e internacionais, e desse ponto de vista existe uma exigência crescente. Do ponto de vista da visibilidade daquilo que é a função, realmente não tem havido grande aquilo que é um tripulante. Agora, tirando se calhar o facto de haver aviões mais modernos e algumas questões, não é muito diferente daquilo que era um tripulante de cabine há 20 anos atrás, por exemplo. João Duarte, no caso dos técnicos de manutenção de aeronaves, também lhe colocava estas mesmas questões. Como é que se dá a entrada na carreira, como é a formação, na verdade, como é que se chega a este lugar? Relativamente aos técnicos de manutenção de aeronaves, depois de haver a seleção dos candidatos, basicamente vai ter que haver aqui 2 tipos de formação. Há uma formação base, para que as pessoas possam começar a entrar efetivamente a desempenhar as funções, e depois há formações de refrescamento que a cada 2 anos têm que ser cumpridas. Relativamente à parte da formação base, nós temos 2 anos de curso de formação em sala, depois segue-se 6 meses de formação de on-job, para ficarmos com o curso base, digamos assim. Depois do curso base estar terminado, temos ainda que fazer o curso relativo ao avião onde vamos trabalhar, e esse demora cerca de 1 mês e meio a ser feito, e após estas 2 formações mais teóricas, temos um período de cerca de 10 anos de formação prática. Ou seja, isto fazendo aqui um bocadinho a analogia... Cerca de 10 anos? Cerca de 10 anos. Fazendo aqui um bocadinho a analogia, há quase com uma profissão muito semelhante à nossa, eu costumo dizer por várias vezes que somos um pouco os médicos dos aviões. Nós temos a parte da formação académica, efetivamente, mas depois temos que ter toda uma parte de formação e de aquisição de conhecimentos que só advêm daquilo que é o mexer, de pôr as mãos na massa, digamos assim, para conseguir ter esses skills desenvolvidos, nomeadamente na sensibilidade, numa série de situações que temos que ter para percepcionar como é que funciona toda uma aeronave. E, portanto, só ao fim de 10 anos é que nós estamos na condição de ficar um técnico autónomo em que consegue ler uma queixa feita por uma tripulação técnica, uma tripulação de cabine, e que, perante essa queixa, consegue elaborar aquilo que é um pensamento crítico e analítico em relação à anomalia e, efetivamente, repará-la no sentido de que a aeronave depois possa voar em ótimas condições de voo. E depois, dentro da vossa função, há especializações, há técnicos que se especializam numa determinada aeronave, porque as aeronaves não são todas iguais, não é? Como é que funciona essa especialização? Nós, neste caso, basicamente o que fazemos teremos um curso inicial que efetivamente há de ser direcionado para uma aeronave. Depois já temos o curso geral, devemos ter um primeiro curso, seja ele qual for, para uma aeronave. Depois, quando as companhias aéreas operam mais do que um tipo de aeronave, tipicamente, à medida que vamos ganhando experiência, vão-nos dar as possibilidades de trabalharmos também noutras aeronaves e, portanto, vamos tirar o curso de outras aeronaves. E é normal que dentro da nossa licença tenhamos 4, 3, 5 aviões, dependendo muito daquilo que é a operação de cada uma das companhias aéreas. Se eu trabalhar numa companhia aérea que só tenha um tipo de avião, é normal que eu só tenha formação naquele tipo de avião. Agora, operando, no caso, por exemplo, da TAP, em que opera, grosso modo, 3 tipos de avião, agora diferente de 4, nós temos formação, ou alguns de nós temos formação nos 4 tipos de aeronaves, porque os sistemas em si também não variam assim muito, não são completamente diferentes de umas aeronaves para as outras. Portanto, à semelhança dos automóveis, o ar-condicionado é o ar-condicionado, o controlador de velocidade é o controlador de velocidade, e, portanto, os princípios são muito idênticos. Depois, são detalhes que existem, de facto, em cada um destes equipamentos que temos que saber e conhecer. E há uma grande diferença entre os aviões civis e os aviões militares. Os técnicos de manutenção de aeronaves, no caso dos militares, é uma grande diferença, funciona de uma forma autónoma? O caso da aviação militar é um nicho, digamos assim, autónomo. Portanto, é uma área que funciona com menos... não salta de uma área para a outra, não é? Funciona com menos regulamentação, a parte militar. A parte civil tem muito mais regulamentação, é muito mais exigente em termos de formação, em termos de atualização e, portanto, são mundos diferentes, digamos assim. Em termos das aeronaves, também são relativamente diferentes, embora haja aeronaves que estão ao serviço das companhias civis e que também têm versões para a parte militar. Mas a maior parte das aeronaves militares
são diferentes das aeronaves civis e, portanto, aqui também Têm temos... técnicos específicos para lidar Sim, com até elas. porque temos aqui uma questão de responsabilidade também diferente. Não é? Tipicamente, as aeronaves militares transportam menos pessoas, as aeronaves civis transportam muito mais pessoas e, portanto, o rigor que é posto em toda esta indústria civil acaba por ser um rigor e uma exigência superior. Não estando aqui a dizer que os militares, foi onde eu fiz a minha formação base, não seja uma boa escola, pelo contrário, é uma boa escola. O que eu quero dizer é que depois a regulamentação, em termos de legislação, é efetivamente muito mais exigente a nível civil. E os salários que recebem são em linha com a média europeia? Ou... Infelizmente, não posso partilhar a opinião que gostaria da colega controladora aérea, porque efetivamente nesse capítulo, nós aqui em Portugal, aquilo que é o nosso salário está efetivamente com uma decalagem grande em relação àquilo que é o salário praticado a nível europeu. E por isso temos tantos colegas nossos a sair de Portugal e a trabalhar em outras companhias aéreas a nível europeu e até mundial, precisamente devido a essa diferença que existe, que ainda é bastante acentuada e que nós esperemos que se venha cada vez mais a aproximar daquilo que é a realidade, porque o que vai acontecendo é que as pessoas, nomeadamente as empresas, vão ter investimentos grandes, um curso base ronda cerca de 25 mil euros e depois arriscam-se a perder um técnico ao fim de um ano ou dois, ou 3 ou 4, que vai trabalhar para uma empresa lá fora, que não teve que investir na formação, mas que efetivamente tem capacidade de pagar acima daquilo que é a média nacional. E isto é um mau negócio para as companhias aéreas a nível nacional, parece-me a mim. E ao longo da carreira têm possibilidades de progressão? Ou... Sim, ao nível da carreira, vou falar um pouco pelo universo TAP, que é aquele que eu conheço também melhor. Nós, no caso da carreira da TAP, temos nove patamares que podemos ir evoluindo ao longo deles, à medida que vamos demonstrando capacidade para tal e conhecimento e que a empresa vai colocando-nos em vários patamares. Os 6 patamares iniciais são de evolução automática, digamos assim, desde que se respeite o normal desenvolvimento das nossas capacidades, e depois tem 3 patamares de excelência, chamemos assim, em que as pessoas, se demonstrarem ter capacidades acima de, podem aceder a esses patamares da carreira. Gonçalo, no caso dos pilotos, fazia basicamente estas mesmas questões. Como é que começa a formação? Sabemos que é uma formação bastante exigente e bastante cara para quem a vai fazer. Demora à volta de 2 ou 3 anos, julgo eu, não é? Sim, há duas formas essencialmente iniciais de prosseguir a carreira de piloto. Uma que será pela formação civil, outra pela formação militar. Portanto, para quem por isso optar, na formação civil é, como disse, cerca de 2 a 3 anos. Começa, como em quase todas as profissões, com uma bagagem, um período inicial que é de criar a bagagem teórica para haver depois o conhecimento que permita pôr em prática a execução. Depois tem uma série de progressões para finalmente ter, ao final desses 2 ou 3 anos, a autorização para voar comercialmente, portanto, para voar transportando pessoas pagantes e recebendo remuneração por isso. Sabe se há muito interesse, há muita procura por esta área? Sim, mantém-se e tem havido sempre ao longo dos anos. Eu acho que é uma profissão que, por várias razões, cria um entusiasmo normal nos mais jovens e por isso tem havido sempre uma procura muito grande pela profissão e pela formação para poder depois exercer a profissão, sim. E é uma área ainda muito masculina ou continua? Continua, infelizmente sim, continua. Há empresas que têm feito, a EasyJet é uma delas, têm feito um esforço enorme para trazerem mais elementos femininos para a profissão, que de facto não é uma profissão, por razões que me ultrapassam, eu não faço ideia quais serão, mas continua a ser uma profissão demasiado masculina, que é tendencialmente masculina, mas não há nenhum tipo de corporativismo masculino dentro da profissão. Portanto, as colegas mulheres que exercem a profissão comigo são sempre muito bem-vindas e, portanto, mas por alguma razão tem sido até hoje, pelo menos, encarada como uma profissão maioritariamente masculina ou primariamente masculina. É uma profissão bem paga? É, sim. Digo isto quando um piloto conseguir, ou seja, para a esmagadora maioria dos pilotos e passado uns anos de estabilização na profissão, eu diria que é, para a realidade portuguesa, claramente, e mesmo para a realidade europeia, eu diria que é uma profissão bem paga. Agora, há todo um processo até lá chegar, há alguns que, por razões aos quais são alheios, não conseguem chegar a ter um emprego que lhes ofereça essa estabilidade e esse nível remuneratório que lhes permita ganhar essa própria estabilidade profissional, mas uma boa maioria dos profissionais que são pilotos de aviação de forma profissional são pessoas que têm uma remuneração acima da média, sim. E exige uma atualização e uma formação permanente ou sim. Não? Ou não há assim mudanças tão substanciais que
que não seja possível interiorizar rapidamente? Não, tem havido muitas, continua a haver, eu acho que continuará sempre a haver. Para além disso, porque é uma profissão muito regulada e muito regulamentada, aliás, como a dos colegas de painel também, mas ela exige, as próprias companhias fazem verificações semestrais e anuais de que, de facto, os pilotos estão a seguir as linhas orientadoras de como é que deve ser exercida a profissão, e se não for, se chegar à conclusão que não estão a fazê-lo da forma que é aquela que deve ser e que é segura e que é correta, eles são retreinados, saem do voo de linha de transporte de passageiros e são retreinados para voltarem a estar no patamar em que se quer. Portanto, o nível de estudo contínuo, seja pela evolução normal da profissão e das nossas interações com as máquinas, que têm evoluído enormemente nos últimos tempos, seja pela interação com os nossos colegas ou até com os controladores de tráfego aéreo, exige de facto um estudo constante, existe um comprometimento muito grande com a profissão, sim. Nós temos uma última ronda, e nesta última ronda eu gostava que nos revelassem qual é o vosso pensamento sobre como é que vai ser a vossa profissão no futuro. Porque, de facto, há muitas profissões que estão a ser extintas por causa da tecnologia, mas julgo que provavelmente não será do vosso caso, julgo que tenho essa expectativa. Mas como é que imaginam que vai ser a vossa função daqui a alguns anos? Vai exigir menos gente? Não vai? Vai ser muito diferente daquilo que é agora? Começava por si. Bem, da minha perspectiva, eu acho que a evolução é constante e tem sido constante já há várias décadas em termos de sistemas e tecnologia, e esse movimento vai continuar. E esse movimento o que nos permite ajuda-nos no momento da decisão, no momento em que estamos a trabalhar, mas não anula o papel da pessoa que lá está a trabalhar, do controle do tráfego aéreo. Mas necessita de menos pessoal humano, digamos assim, menos pessoas? As máquinas fazem mais trabalho? As pessoas vão estar capazes de absorver mais aviões, no nosso caso. Se com o sistema que tínhamos há 20 anos atrás, um controlador conseguiria, vamos falar assim, números redondos, trabalhar 10 aviões por hora, um número assim, hoje conseguirá fazer 40. E daqui a 50 anos, se calhar, esses 40 passam a 80. E essa evolução já acontece há várias décadas e vai continuar a ser o nosso futuro, e o desafio é continuarmos a manter atualizados e com esta formação sempre contínua. João Duarte. Bom, no nosso caso tem havido, nos últimos anos, uma tendência para diminuir o número de tripulante por número de passageiros a bordo. De qualquer das formas, existe legislação... E essa tendência tem só a ver com contenção de custos? Ou é porque não é necessário? Não, essencialmente, necessário essencialmente tem a ver com uma flexibilização e uma tentativa de rentabilização da parte financeira. E esse penso que será o drive principal desse fator. De qualquer das formas, a legislação internacional não permite maiores reduções, e aquilo que é a nossa perspectiva é que aquilo que é a nossa função não será possível substituí-la por tecnologia, se calhar ao contrário de outras funções, e que os tripulantes de cabine sempre serão essenciais a bordo, quer pela vertente da segurança, que é a primordial, quer pela vertente até de conforto e de imagem para os passageiros. Portanto, acreditamos que é uma profissão com futuro. Para ter uma ideia, neste momento, quer dizer, até 2019, o número de passageiros que voavam é cerca de 4 mil milhões, portanto, os tripulantes de cabine eram responsáveis por acolher anualmente 4 mil milhões de passageiros a bordo e providenciar-lhes o serviço a bordo e a sua segurança. Portanto, estamos a falar de um segmento que será, obviamente, depois da pandemia, cresceu bastante, mas que acreditamos que nos próximos 2, 3 anos retomará e que será crescente. Reafirmando, portanto, achamos que é uma profissão que tem futuro e que será insubstituível dentro dos aviões. Há uma grande diferença no número de tripulantes de umas companhias para as outras? Ou há um protocolo que, digamos, diz o mínimo? Tem havido uma harmonização, uma tendência para harmonizar essa situação. E harmonizar quer dizer também reduzir? Harmonizar em baixa. Sim. Reduzindo. No caso dos técnicos de manutenção de aeronaves, também vê como uma função em que as máquinas não vão substituir os homens daqui a alguns anos? Como é que prevê que seja o futuro nessa profissão? No nosso caso, os técnicos de manutenção de aeronaves, e enquanto nós, enquanto seres humanos, não consigamos evoluir para atingir o nosso sonho de voar por meios próprios, não me parece que isso vá acontecer. Não vamos ter asas. Não vamos ter asas, portanto vamos ter que sempre recorrer a alguma máquina para fazer, seja por motivos profissionais,
seja por turismo, seja por outro motivo qualquer, sempre que tenhamos que voar, vamos recorrer a uma máquina. E como todas as máquinas, e até nós humanos, temos situações em que precisamos de cuidados, portanto vai ter que haver sempre alguém com uma profissão como a nossa que vai cuidar dessas máquinas para que elas continuem a voar. Portanto, aquilo que são as perspectivas, até em termos futuros para a nossa profissão, aponta para os próximos 10 anos cerca entre 500 mil a 1 milhão de técnicos que vão ser necessários. Quanto? De 500 mil a 1 milhão de técnicos que vão ser necessários a nível mundial. E, portanto, e também existem outros estudos em que dizem que a procura de técnicos se vai começar a afastar daquilo que é a capacidade de formação que existe atualmente, nomeadamente a partir de 2023, vai ter ali um salto muito grande entre aquilo que é a capacidade de formar e aquilo que é a necessidade que o mercado vai tendo. Portanto, até mesmo pelas alterações da mobilidade até urbana, tudo aquilo que venha a ser necessário produzir em termos de nos deslocarmos até em sítios urbanos, recorrendo a outros meios mais pequenos, mas que nos vão levar através do ar do ponto A para o ponto B, vai sempre ser necessário ter alguém com uma formação para garantir a segurança desses meios de transporte, uma formação que é uma formação e um tipo de profissão muito semelhante à nossa. Portanto, serão técnicos que terão que ter a responsabilidade de fazer a manutenção dessas máquinas e, portanto, há de haver sempre máquinas e há de haver sempre alguém para ter que reparar essas máquinas e colocá-las em condições de voo. Mas essa não é uma área onde a tecnologia tem vindo a substituir, digamos, não, porque pessoas. Invariavelmente a tecnologia, pelo menos por enquanto, não é? Ainda não consegue reparar a própria tecnologia. O que a tecnologia permite fazer hoje em dia é identificar mais facilmente o causa da anomalia ou o sistema que eventualmente não esteja a funcionar tão bem. O que a tecnologia tem feito cada vez mais é a capacidade de nós, por exemplo, à distância, no meu local de trabalho, e faço isso na TAP, é monitorizar os aviões que estão em voo e perceber o que é que está a acontecer menos bem em determinados sistemas. Por vezes até interagimos com as tripulações no sentido também de trocarmos ali alguns pontos de vista e quando o avião chega ao destino podermos já ter um diagnóstico feito para que a resolução da avaria seja muito mais rápida. Agora, ter uma tecnologia que permite ela própria fazer uma autorreparação ainda é algo... A resolução à distância ainda não é possível? Não, por enquanto ainda não é possível. Quer dizer, em abono da verdade, começa a haver situações em que requer só, eventualmente, às vezes, carregamento de software e que hoje em dia, em alguns tipos de aeronave, já é possível eu fazer do meu posto de trabalho, em Lisboa, por exemplo, fazer esses updates e fazer o reload de software no sentido, por vezes, porque cada vez mais os aviões estão parecidos com os computadores, aliás, o avião cada vez mais é um conjunto de computadores e, portanto, começamos também a ter problemas, os mesmos problemas que temos em casa com os nossos computadores. Por vezes aquilo é só uma questão de desligar e voltar a ligar, ou então eventualmente fazer o reload do software, carregar o software novo e volta a funcionar. E, portanto, esse tipo de anomalia muito específica a acontecer, há aviões que já permitem fazer isso à distância. Agora, quando o computador avaria, quando há outros problemas mais graves, em termos de fios, por exemplo, é impossível fazer essa reparação à distância, tem que ser hands-on e, portanto, temos que meter a mão na massa, como disse há pouco, e fazer essas reparações. Não tem. Gonçalo, e no caso dos aviões, os pilotos vão estar lá sempre ou não? Ou vai chegar um dia em que não vai ser necessário? Sempre é um espaço temporal muito grande para lhe poder garantir isso, mas eu diria que nos próximos anos dificilmente, porque, aliás, uma das razões porque a profissão continua a ser relativamente bem remunerada é porque, de facto, isso encaixa certo com o nível de responsabilidade e de necessidade do piloto se manter atualizado e de conseguir exercer a profissão. Portanto, eu diria que nos próximos anos, da mesma forma como o Paulo dizia há pouco, eu acho que nos próximos muitos anos vai ser difícil, apesar de que a tecnologia está a caminhar para lá, eu acho que ainda estamos muito longe de conseguirmos ter aviões a fazerem viagens com passageiros sem ter um ser humano que consiga interagir no local, portanto, fisicamente interagir com a aeronave, porque, de facto, é a última barreira de suporte para o transporte em segurança, apesar de que todos os elementos têm uma influência no transporte seguro dos passageiros, mas a última rede de segurança são, de facto, os pilotos no dia, seja na interação com a aeronave, seja na interação com todos os outros intervenientes da operação. Portanto, eu diria que estamos bastante longe da profissão desaparecer, mas, eventualmente, alguns no tempo é provável que sim. Sim, porque mesmo atualmente, apesar de ainda estarmos longe desse cenário, mas há muitas decisões que já são tomadas pela máquina, não é? Os pilotos já não têm que intervir como há alguns anos, não é? Que tinham um papel muito mais detalhado em todos os momentos. Sim.
o que só veio trazer um maior nível de segurança ao transporte aéreo. Portanto, exatamente, de facto, as máquinas melhoraram imenso, os pilotos acompanharam essa melhoria das máquinas e hoje em dia são necessários para garantir que a operação decorre em normalidade e estão lá e prontos e preparados para, no dia em que ela não corre tão dentro da normalidade, para poderem corrigir rapidamente, identificar essa anormalidade e corrigi-la em segurança. Portanto, eu diria que até são cada vez mais importantes para que o transporte aéreo seja seguro, se calhar, do que eram há 30 ou 40 anos atrás. Muito bem, eu acho que o nosso tempo terminou. Agradeço ao Gonçalo Dias, ao Paulo Manso, ao João Duarte e à Ana Santiago por terem participado neste debate que eu achei que foi bastante interessante. De novo, muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado.